Olá, eu me chamo Maico Urbano da Silva e é um prazer imenso ter a sua companhia. No vídeo de hoje vamos responder a seguinte pergunta: o que acontece quando o pai ou a mãe espanca seus filhos com crueldade e muita violência? Se o tema lhe interessou, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, caso não seja inscrito ainda. Entrando nas redes sociais, não é difícil você ver relatos de pessoas falando que pais ou mães agrediram seus filhos. Recentemente tem um vídeo circulando nas redes sociais em que uma mulher está no funeral de uma criança. Muito revoltada, solicitando para o delegado não soltar a mãe dessa criança, que está morta em um caixão e com várias marcas no rosto da criança. Não é difícil ver pessoas me perguntando sobre isso e como é feito esse procedimento. Aqui eu deixo claro que não é a obrigação do conselho tutelar e nem do delegado em manter essa pessoa presa por muito tempo, pois essa pessoa tem direito a um advogado e esse advogado irá entrar com os pedidos para a liberação dessa pessoa. E quem vai decidir se a pessoa vai permanecer presa ou vai ficar com a criança agredida posteriormente é o próprio Ministério Público. Mas os procedimentos são essenciais para que chegue na mão do Ministério Público e assim essa pessoa permaneça na cadeia. Pois se os procedimentos não forem tomados corretamente, tanto pelos policiais quanto pelos conselheiros tutelares, essa pessoa posteriormente poderá ser livre e poderá voltar a ficar com as suas crianças. Por isso, é muito importante que quando você estiver presenciando uma agressão de uma criança ou souber que essa criança está sofrendo violência, entre em contato imediatamente com o conselho tutelar. Passe o relato, se for no exato momento, para que eles vá através do plantão e peguem em flagrante. Pegando em flagrante, a família já vai presa no exato momento. Agora, se eles chegarem lá e a criança só estiver agredida ou só tiver um relato através de uma denúncia, vamos dar um exemplo aqui, seja uma denúncia. Essa denúncia vai entrar para o conselho tutelar anônima, independente de quem seja essa pessoa que está fazendo. Ela vai entrar anônima para o conselho tutelar. E aí, os conselheiros tutelares irão distribuir esse caso para que tenha um conselheiro de referência. E assim, este conselheiro tutelar de referência vai acionar essa pessoa para ir no conselho para estar se justificando. Se assim essa pessoa justificar e o conselheiro tutelar entender que é uma denúncia falsa ou que não procede os casos ali, eles vão ficar em alerta. E se continuar tendo denúncias, eles vão verificar mais fundo. É lógico que toda denúncia é feita os encaminhamentos. E por isso, vamos dar o exemplo aqui, se a criança for constatada que ela foi agredida ou até mesmo abusada sexualmente, o conselheiro tutelar ele tem por obrigação de pegar um familiar e ir até a delegacia civil e registrar o boletim de ocorrência. E inclusive no plantão
eles já devem levar automaticamente para o IML, para que o perito faça as devidas providências lá, digamos, constate assim que foi feito as agressões ou até mesmo que foi abusada sexualmente. Tá ok? A partir desse momento que o conselheiro tutelar retorna com a criança para o seu município, é muito importante deixar claro que ele tem que avaliar se o agressor está na casa, ele não pode deixar essa criança junto. Se tem mais crianças na casa e o agressor permanecer nessa residência, ele tem que tirar todas as crianças dali. E isso, todo esse procedimento, você já levou um dia para ser feito. No outro dia, porque a partir do momento que o conselho tutelar ele acolhe uma criança para um abrigo, ele tem 24 horas para estar informando a vara da infância e a juventude no Ministério Público. Que ele acolheu essas crianças e por que ele acolheu essas crianças. E aí vem a questão de ter uma denúncia boa e ter um relatório bom do conselho tutelar também. Pois se essa denúncia for boa e a denúncia também for bem apresentada pelo conselheiro tutelar, o Ministério Público vai deixar essa pessoa presa. Ou vai deixar essa mãe sem as crianças. É muito importante lembrar que quando é a primeira vez, o juiz ele sempre dá ele dá uma chance para que a mãe possa mudar. Ele dá um prazo lá, varia de situações em que a mãe possa mudar e assim retomar a guarda dessa criança. Se ele verificar que essa mãe não tem condições nenhuma de mudar, ou esse pai que agrediu também, independente que eu falo da mãe, porque a maioria dos casos sempre envolve a mãe lá no Ministério Público, tá ok? Se ele verificou que a mãe não consegue mudar, essas crianças vão para a adoção. E aí, o juiz ele avalia se algum familiar pode ficar com essa criança ou não. Se essas crianças foram abusadas sexualmente e nenhum familiar quer ficar com ela, ou elas foram agredidas violentamente e ele avalia que aquela mãe possa tentar entrar em contato com aquele familiar e resgatar as crianças, coisas assim, ele não permite que nenhum familiar possa ficar com essas crianças. Em relação ao agressor, já desde o início em que foi aberta a denúncia lá na Delegacia Civil, é uma situação que envolve a delegacia estar investigando para comprovar os fatos para o Ministério Público, o qual aqui é feito os encaminhamentos para uma área criminal lá no Ministério Público e essa pessoa será julgada. Ela tanto pode permanecer presa na cadeia, como ela pode responder livre também, se for a primeira situação. Aqui é uma área criminal daí, né? Mas, desde então, eu posso afirmar que a partir do momento que o Conselho Tutelar recebe a denúncia que a criança está sendo agredida ou que essa criança foi violentada, que ele faz os encaminhamentos para o Ministério Público, já não compete mais nada ao Conselho Tutelar. Já passou da instância do Conselho Tutelar e aqui tudo é feito através do Ministério Público. Assim como quando a pessoa é presa, o delegado ele tem a obrigação de encaminhar as informações para o Ministério Público. E ali o delegado já não tem mais responsabilidade por aquela pessoa, a não ser de permanecer aquela pessoa presa lá na cadeia. O que ele pode fazer é apenas encaminhar os documentos para o Ministério Público, o qual ele também tem um prazo. E aí, se o juiz
determinar a soltura dessa pessoa, o delegado não pode fazer nada. Assim como quando o juiz determina que essas crianças retornem para a mãe, o conselho tutelar também não pode fazer nada. O que ele pode é acompanhar e verificar se vai repetir essa situação ou não. E, inclusive, o conselho tutelar tem que fazer os encaminhamentos dessa criança para um psicólogo, seja acolhida ou não. Se ela permanecer com a mãe ou se ela permanecer num abrigo, o psicólogo tem que acompanhar essa criança para estar tratando esses traumas que ela sofreu. E assim a família também será acompanhada por uma equipe de assistência familiar. Aqui pode ser o CRAS ou o CREAS, mas a maioria das vezes é o CREAS, que envolve essas questões de agressões familiares. Então, que é uma assistente social que vai acompanhar a família, vai verificar como é que a família está e tal. Bom, esse foi mais um vídeo. Espero ter esclarecido a sua dúvida e principalmente se ficou mais algum tipo de dúvida aqui, deixa nos comentários que farei questão de estar respondendo. Que Deus abençoe imensamente a sua família e o seu dia. Um forte abraço e tchau!